O rei leproso e suas batalhas impossíveis. Você já ouviu falar de um rei que venceu exércitos enquanto seu próprio corpo o traía? Essa é a história de Balduíno IV de Jerusalém, o rei leproso, o guerreiro improvável, o escolhido para defender a Terra Santa. Desde criança havia algo estranho. Ele não sentia dor. Seu tutor, Guilherme de Tiro, percebeu isso ao vê-lo brincar. Logo veio o diagnóstico: lepra. Uma sentença lenta, cruel, irreversível. Mas mesmo assim, Deus o colocaria no trono. Em 1174, com apenas 13 anos, ele foi coroado rei de Jerusalém. E o cenário era caótico. O reino cristão estava cercado, ameaçado constantemente por um inimigo formidável, Saladino. Um estrategista brilhante, paciente, determinado a retomar Jerusalém. E então veio a guerra. A Batalha de Monguizar, 1177. O momento mais lendário de sua vida. Saladino invadiu o reino de Jerusalém com um exército esmagador, cerca de 20 a 30 mil homens. Cavaleiros experientes, arqueiros, tropas disciplinadas. Do outro lado, Balduíno tinha apenas cerca de 500 cavaleiros e alguns milhares de infantaria. Era praticamente uma sentença de morte. Mas o jovem rei não fugiu. Mesmo doente, enfraquecido, ele decidiu lutar. Antes da batalha, ele fez algo marcante. Mandou trazer uma relíquia sagrada, a verdadeira cruz. Diante dela, ele se ajoelhou e entregou a batalha a Deus, por meio de Jesus Cristo. O confronto aconteceu em Monguizar. Saladino não esperava resistência. Seu exército estava disperso, relaxado, confiante demais. Foi então que Balduíno atacou. Uma carga de cavalaria pesada, direta, brutal. Os cavaleiros cristãos avançaram com força total, sem hesitação, sem medo. O resultado? Caos no exército de Saladino. As linhas muçulmanas foram quebradas, a surpresa virou desespero, e o impossível aconteceu. Saladino foi derrotado. Teve que fugir com apenas uma pequena parte de seu exército. Foi uma das maiores vitórias da história das cruzadas, uma vitória improvável, uma vitória que muitos atribuíram à fé. A guerra continua. Mas a guerra não acabou. Saladino aprendeu com a derrota e voltou mais forte, mais estratégico, mais perigoso. Nos anos seguintes, Balduíno continuou lutando, mesmo enquanto a lepra avançava. Seu corpo começava a falhar, ele perdia a visão, suas mãos já não tinham força, mas sua mente ainda comandava batalhas. Batalha de Mar Jaium, 1179. Em Mar Jaium, os cristãos enfrentaram novamente as forças de Saladino. Dessa vez, a situação foi diferente. O exército cruzado foi surpreendido, desorganizado e acabou derrotado. Balduíno, já debilitado, quase foi capturado. Se não fosse pela lealdade de seus cavaleiros, o rei teria sido levado como prisioneiro. Foi uma derrota dura, um lembrete de que a guerra ainda estava longe de acabar. Castelo de Jacó, Chastelet, 1179. Pouco tempo depois, outro golpe. O castelo de Vadum Yaqub, conhecido como Chastelet, estava sendo construído para conter Saladino. Era uma posição estratégica, mas antes de ser concluído, Saladino atacou, com força total. A fortaleza caiu. Muitos foram mortos, outros capturados. Foi mais uma perda importante para Jerusalém. A resistência final. Mesmo assim, Balduíno não desistiu. Nos anos seguintes, ele continuou liderando, mesmo sem conseguir mais montar a cavalo. Era carregado em liteiras, dando ordens, inspirando seus homens. Em 1182, em Belvoir Castle, ele participou de novas campanhas contra Saladino. Mesmo quase cego, mesmo consumido pela doença, ele ainda estava lá, porque sua luta não era apenas política, era espiritual, era a defesa da fé. O fim de uma batalha e o início da eternidade.
Em 1185, aos 24 anos, Balduíno IV de Jerusalém morreu. Poucos anos depois, Jerusalém cairia nas mãos de Saladino. Mas a história daquele rei jamais seria esquecida. Balduíno nos ensina algo poderoso. A maior batalha não é contra exércitos, é contra o desespero, contra o medo, contra a dor. Ele perdeu o corpo, mas nunca perdeu a alma. Hoje, talvez você também esteja em guerra, uma batalha invisível, silenciosa, difícil. Lembre-se desse rei, fraco por fora, mas sustentado por Deus por dentro, porque no fim, a verdadeira vitória não é sobreviver à batalha, é permanecer fiel até o fim.